Bom dia! Na nossa leitura anual chegamos e já passamos, aliás, desse texto onde Deus abriu os olhos de Balaão. Mas é interessante, antes de Deus abrir os olhos de Balaão, a jumenta enxergou Deus. A jumenta enxergou o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor ali é uma teofania, mostra a presença de Deus. A jumenta enxergou. Às vezes, servos de Deus não conseguem enxergar a ação de Deus, a presença de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Às vezes estão tão cegos pela rotina, às vezes estão tão obcecados pelo seu próprio trabalho e pelo rumo que as suas vidas estão tomando, que pararam de ver Deus. Que tragédia! Quando os ouvidos não ouvem mais e os olhos não veem mais. Infelizmente, na vida espiritual, muitos de nós vamos nos acostumando com o rumo das coisas e vamos nos tornando inaptos para ouvir muitas vezes a voz de Deus, que proíbe, que determina, que nos faz mudar de rumo. Às vezes nós, por teimosia ou por pura rotina, fazemos tudo sempre igual, quando Deus quer nos dar um novo rumo, quer fazer algo novo em nossa vida. Balaão estava indo na pressuposição de que estava fazendo a coisa certa e os seus olhos estavam fechados. A jumenta, por 3 vezes, a jumenta enxergou a presença do anjo do Senhor e se desviou. E na 3ª vez, Balaão espanca a mula. E Deus permite que a mula fale. E a mula diz: eu nunca fiz isso. E Balaão então começa a conversar com a mula. É uma cena bem inusitada, reconheço. Mas às vezes é preciso conversar com a mula, ou conversar com a jumenta, porque a capacidade de enxergar o óbvio vai-se embora. É preciso. E aí é muito interessante que Deus abre os olhos de Balaão e ele vê que não fosse a providência da mula empacar da jumenta, tô trocando jumenta por mula, mas onde eu vi mula é jumenta, viu? Da jumenta empacar para que ele não fosse morto. E eu fiquei pensando em algumas lições espirituais sobre isso. Às vezes somos piores do que a jumenta mesmo. Às vezes não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. Às vezes nossas convicções, às vezes nossa profissionalização, a nossa capacidade, o nosso intelecto, né? Às vezes nos impede de enxergar o óbvio. E o que é pior, às vezes nos impede de enxergar Deus e a ação de Deus. Depois de todo esse episódio, mais adiante no mesmo livro de Números, Balaão diz: eu sou aquele que tem os olhos abertos. Muitas vezes é preciso passar por uma situação tão vexaminosa, vergonhosa como esta, para poder enxergar a ação de Deus. A jumenta foi instrumento de Deus para a preservação da vida daquele profeta, entre aspas, e para que ele pudesse enxergar a ação de Deus. E você, tem enxergado Deus? Tem visto Deus te proibindo, te determinando, te conduzindo, te guiando, te mostrando o que você deve fazer? Foi essa a impressão que eu tive, esse foi o insight que eu tive ao ler esse texto. Me fez pensar: eu não quero ser pior do que uma jumenta. Pense nisso. Grande abraço, Deus te abençoe.